Marcelo. Agora sim. Bom dia, bom dia. Agora vamos conhecer, Marcelo. Ok. Perfeito, bom dia. Agora sim, gravando, te conhecendo, né? Muito obrigado por aceitar essa proposta de fazer alguma coisa em conjunto. É um prazerzão te conhecer, viu? Pessoalmente, finalmente, depois de tanta troca. E a ideia, Marcelo, hoje é que a gente conheça um pouquinho mais sobre o seu trabalho e que a gente explique como o nosso centro, a Escola Permacultural, e teu trabalho, tua perspectiva sobre a vida, elas casam, né, numa perspectiva mais sistêmica. Então, talvez para contextualizar um pouco para as pessoas, porque talvez o passo está meio grande para a perna, eu gostaria que tu começasse te apresentando, explicando teu trabalho, o que que te trouxe a entrar em contato comigo. Pode ser? Pode ser sim. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito a todos vocês aí de Foz do Iguaçu. Estava falando para a Anne que eu já morei em Foz do Iguaçu, já tive a oportunidade de morar nessa terra linda aí das cataratas. E algum tempo atrás, hoje Foz do Iguaçu é uma outra cidade, né? E eu, particularmente, eu tenho um carinho muito grande por toda essa região. Então, meu nome é Marcelo, eu sou professor aqui no estado de Goiás. E tenho duas formações, né? Uma que é educação física e outra que é história, né? E dentro da história, eu sempre procurei bastante, até porque eu sempre gostei de um estilo de vida dentro do simples, do natural e do criativo. Então, eu sempre procurei bastante. Eu gosto muito dentro da história, inclusive é a minha especialidade, né? Povos antigos, né? Então, nós tivemos vários povos antigos aí que foram muito importantes, mas entre eles tem um que me chamou muita atenção, que foram os essênios, né? E os essênios, eles nos deixaram muitos ensinamentos, né? Então, já fazem mais ou menos uns 25 anos que eu estudo a respeito dos essênios, né? E para mim é uma honra estar podendo falar, né, um pouquinho sobre esses povos, né? E o que me fez entrar em contato com a Anne é que ela faz o que a gente chama da biogenia essênia, né, que é o legado dos essênios na prática, que eu acho uma coisa muito interessante, né? Eu sou fã do seu trabalho com os alimentos, né? E eu sei também que vocês têm a questão de um pensamento, né, muito voltado, né, para a questão de agrofloresta, de vida mais sustentável, não é isso? E Isso. tudo isso está muito dentro dessa proposta dos essênios, né? Que apesar de ter sido um povo muito antigo, né? O que eles nos deixaram aí, eles eram um povo de vanguarda. Eles eram à frente do seu tempo. E o que eles nos deixaram aí, Anne, foi um legado muito bacana, atemporal, que ecoa até hoje no nosso cotidiano. Então, e aí eu quero te perguntar, porque assim, talvez para você e para mim sabemos que são os essênios, para a grande maioria eles vão te fazer até repetir o nome. O quê? Povo quê? Então, explique para nós quem são os essênios. Sim. Bem, então vamos começar então de uma maneira mais simples. Eu vou falar um pouquinho da história dos essênios e quem foram os essênios. E se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, só perguntar aí, sem problemas, tá? Não sei tudo sobre os essênios, estou bem longe de saber tudo, sou um pequeno estudante dos essênios, mas o que eu puder estar respondendo, a gente vai estar respondendo sim. Bem, essênios, Anne, a palavra essênios tem vários significados, mas talvez o que eu mais gosto de todos é terapeutas. Os essênios, essênios significam terapeutas. Então, Ah, eles eram conhecidos, deram esse nome para esse povo, né, que é um povo muito à frente do seu tempo, deram esse nome para esse povo porque eles eram conhecidos como os grandes terapeutas do deserto, ah, ou os homens de branco, né? Ou até então homens santos, né? E esse nome que deram para eles essênios, né, é porque eles eram terapeutas, eles tinham o tratamento deles ia muito além das terapias que eles faziam utilizando a argila, utilizando a água, né, utilizando as ervas.
é até o modo de falar. Eles desenvolveram o que a Uau. gente chama da linguagem do leite e do mel, né? Que era uma linguagem que tinha uma tonalidade muito bacana, uma tonalidade muito curativa. E Nacional. os essênios também, eles tinham facilmente eles conseguiam, eles eram exímios leitores de auras, né? Então eles conseguiam Uau. ver assim muito, né, essa questão se a pessoa tivesse alguma situação física, alguma situação de cunho emocional, então é uma coisa muito interessante. Uau. E os essênios, Anne, eles, na realidade, existiram várias ramificações essênias. Se a gente for ver os essênios, a gente vai estar falando mais dos essênios da Palestina, mas existiram os essênios também no Egito, existiram os essênios ali nós tivemos ramificações essênias na Índia, ramificações essênias até próximo ali do Himalaia, na antiga Pérsia. Só que assim, como é aquele tempo, né, digamos assim, as conexões elas eram até mais espirituais do que materiais, esse povo que viviam em países, né, distantes, eles não tinham tanto contato. Talvez mais os essênios da Palestina e do Egito, que ficam ali pertinho, né? Então, ali na Palestina eram os dactilos, e ali os essênios do Egito eram os cóbitas, né? E ali eles tinham um contato, né, maior, né? Então eles tinham um intercâmbio maior. E os essênios, eles eram muito bem articulados. Quando eu falo que eles eram homens de vanguarda, homens à frente do seu tempo, é porque é a única, talvez a única civilização antiga que eu conheça que eles eram vegetarianos naquela época, né? Uhum. Eles também eles eram avessos à ideia da escravidão, embora a escravidão fosse algo comum na época, eles eram avessos à ideia da escravidão. Para um essênio, o muito e o muito pouco eram afastamentos da lei. Olha Então, só. eles acreditavam que tudo que um homem que tivesse conectado realmente com a grande lei que eles chamavam, né, que essas leis cósmicas universais, era um homem que ele não tinha nem muito e nem muito pouco, né? Nossa. Então, eles se distanciavam bastante dessas extremidades, né? Tudo, Os tudo na essênios, eles ponderação, eram né? isso. Os essênios, eles eram extremamente simples, levavam uma vida simples, natural e criativa, que particularmente eu gosto muito disso. Eu acredito que tudo que a gente precisa está dentro do simples, do natural e do criativo, né? Inclusive, esse é um dos passos da biogenia que foram deixados pelos essênios, né? E os essênios, eles eram, além de serem arboricultores, eles eram agricultores, eles eram astrônomos, eles eram astrólogos, né? Eles tinham uma leitura desse livro da Terra, uma leitura desse livro da Mãe Terrena muito forte. Eles trabalhavam bastante com a energia dos anjos, né? Uma energia angélica. Angelical. Talvez não Aham. seja o anjo como a gente imagine, aqueles anjos de asinha e tudo mais, mas os anjos da Mãe Terrena, os anjos do Pai Celestial, que isso a gente pode estar falando mais para frente, né? Geralmente a gente aborda isso quando a gente está falando da parte mística dos essênios, né? Uhum. E de modo que uma das provas, né, de que eles trabalhavam com esse reino angélico é que foi um dos únicos povos que naquela época plantavam no deserto, né? Nossa. E conseguiu. Então isso só era possível por causa dessa parceria realmente que eles tinham, essa interação que eles tinham com os anjos da Mãe Terrena, principalmente, né? Caraca. Mas vamos falar um pouquinho da organização deles, né? Bem, então você tinha várias comunidades essênias na Uhum. Palestina, e nessas comunidades moravam homens, mulheres, crianças. Essas comunidades elas pegavam do norte ao sul da Palestina. Então, em todo o território você tinha essas comunidades. E era interessante porque eles eram muito articulados e muito organizados, de modo que quem já viveu em comunidade sabe que dentro de uma comunidade você tem muita coisa para se fazer, muita coisa.
E eles conseguiam fazer tudo o que precisava nesse espaço da manhã. Nossa. Então Ah, eles faziam tudo, eles se meio que se reuniam e faziam tudo o que eles precisavam fazer nesse espaço da manhã. Então eles produziam bastante, e daí uma coisa, guardem essa palavrinha que eu vou falar, eles produziam com excesso, com excedente nas excelente. comunidades, tá? Mais tarde a gente já vai entender o porquê. Então eles produziam com excedente. E então tarefas, né, como plantio, né, como a questão das árvores, né? Inclusive os essênios tinham aquela questão de que quando um filho nascia, até os 7 anos de idade, né? Isso está na parte mística, mas até os 21 anos de idade, perdão, o pai ia plantando uma árvore frutífera a cada ano para o filho, Ah, que né? lindo. De modo que quando ele se tornasse um adulto, ele ganhava Um pomar. aquele pomarzinho já feito, né? Então era uma coisa muito interessante. Aliás, os essênios, eles eram muito adeptos, né, do crudivorismo também, eles eram muito adeptos também dos jejuns, né? Inclusive até eu particularmente, como eu falei, eu sou bastante fã do seu trabalho, porque eu sei que tem essa pegada, né? Cara, Assim como assim, também. parece que tá falando da minha família, a família desejada, né? Não aquela que eu tenho, mas nossa, como eu tô em casa. É verdade, é verdade. Mas eu posso te falar uma coisa, Anny? Ah, Se você for ver, não existe no Brasil uma iniciação essênia, né? Ou então, até nós tínhamos uma igreja essênia em São Paulo, né? Mas assim, não existe um local, um templo. De modo que o que eu posso te falar é o seguinte: todo mundo que se interessa por esse tema, em algum grau, já foi, já já tem uma é. iniciação. Claro, Isso eu posso te falar. Então, até pela afinidade, né? Então, sim. uma coisa muito interessante. E então eles produziam com esse excedente, tá? De modo que ao meio-dia, no zênite, né, quando o sol estava lá no seu pico, geralmente eles paravam. Ah, perdão, desculpa. Antes de mais nada, assim que um essênio acordava, todas aquelas famílias faziam comunhão. Então, essa comunhão que eles faziam era uma comunhão feita com o anjo, era uma comunhão feita com um anjo do dia, o anjo da mãe terrena do dia, Uhum. né? Cada dia da semana, para vocês que estão, a Anne já conhece um pouco, mas para vocês que talvez não ouviram falar dos essênios, para cada dia da semana existia um anjo, né? E é um anjo, o que que seriam esses anjos? Esses anjos aí, por exemplo, né? Na segunda-feira pela manhã, o anjo da vida, né? Na terça-feira, o anjo da alegria. Na quarta-feira, o anjo do sol. Na quinta-feira, o anjo da água. Na sexta-feira, o anjo do ar. E se a gente for ver esses anjos, realmente são anjos, né? A gente não vive sem nenhum deles, né? Nem um pouquinho, inclusive, a gente consegue viver sem nenhum deles, né? Então, Exato. são anjos que estão ali nos sustentando, né? E à noite também tem outros anjos que são os anjos do Pai Celestial. Mas isso é algo que dá para a gente falar mais para frente, caso a gente veja que acha essa necessidade. Uhum. Então, geralmente de manhã eles acordavam cedo e faziam uma comunhão. A primeira coisa que eles faziam, uma comunhão com os anjos da Mãe Terrena daquele dia e iam para suas tarefas. Meio-dia todo mundo se reunia. Ao meio-dia eles também almoçavam juntos, né? Eles tomavam essa refeição juntos e também faziam uma comunhão com o anjo daquele dia do meio-dia também. A parte da tarde nessas comunidades era extremamente criativa. Eu posso dizer que os essênios eles eram um povo místico e eu diria que todo místico ele é criativo. Eles eram extremamente criativos, eles eram, né? A parte da tarde eles deixavam reservado para os estudos. Então era uma coisa muito interessante. Eles estudavam leis, né, cósmicas, eles estudavam terapias, eles estudavam a leitura de aura, eles estudavam, por exemplo, nessa parte da tarde, astronomia, cálculos. Então, assim, eles eram extremamente criativos e estavam sempre estudando, sempre se aprimorando. Então, era uma coisa muito interessante.
Com o cair da noite, né, eles também tinham uma refeição conjunta e eles também faziam, daí, só que agora a comunhão era com o anjo O Pai do Pai Celestial. Celestial, daquele dia. E iam dormir muito cedo, na verdade. Iam dormir muito cedo mesmo. Então, eles dormiam muito cedo nessas comunidades e acordavam muito cedo também. Quando eu falo acordava muito cedo, era 4:30, 5 horas da manhã, né? Então, isso era uma coisa muito interessante. E, como eu falei, nessas comunidades existiam homens, mulheres e crianças. Existiam também outros tipos de essênios. Esses outros tipos de essênios que eu vou falar eram essênios que viviam em monastérios. Daí já é uma outra situação. Nós temos alguns monastérios muito importantes ali na Palestina, que é o monastério de Kirbet, o monastério da Fortaleza Massada, né? Mais para frente conhecida como Fortaleza Antônia. Nós temos também ali o monastério do Monte Carmelo, que foi muito Aham. importante, mais ao norte da Palestina. E a gente tem talvez o mais famoso deles, né? Que fica ali ao sul da Palestina, que é o Qumran, né? O monastério de Qumran, que é onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, onde foram É. encontrados ali os famosos manuscritos do Mar Morto. E se hoje a gente está falando aqui sobre os essênios, se hoje a gente sabe um pouquinho sobre esse povo, é justamente por causa desses manuscritos que nos chegaram, né? Entendi. Na maior descoberta arqueológica do século passado, que foi em 1947. E eu já vou contar essa historinha que ela é maravilhosa também. Só que daí no monastério era assim. Bom, primeiro, para você ser um monge do monastério, não era qualquer pessoa para poder ser monge. Então, geralmente, eles eram escolhidos já muito cedo. O monge, porque assim, a família, o essênio, quando ele nascia naquela comunidade, quando numa comunidade nascia uma criança, ele tinha muitas visitas, e uma dessas visitas geralmente era um Hum, ancião. um ancião, ok. Eles respeitavam muito a figura do ancião, sabe? O ancião era o primeiro a dar a palavra e o último o primeiro a ser perguntado sobre alguma coisa e o último a dar a palavra. Era o ancião, né? Então a figura do ancião era muito respeitada. E esses monastérios tinham anciões que iam visitar sempre as comunidades. Então, geralmente, o nascimento de uma criança, ele já falava, ele olhava para a criança e já falava: ó, vai ser monge. Ah, Então, aquele que fosse escolhido para ser monge, nossa, para a família aquilo era maravilhoso, era, digamos assim, uma coisa, uma honra. Então, só que quando esse menino era escolhido para ser monge, ele não ficava na comunidade até a vida adulta. Com 7 anos, ele ia para o monastério e ele terminava de ser criado pelos monges, né? E esses monges, eles eram muito puros, né? E daí o que eu falo assim, é bacana a gente não confundir pureza, né, com ingenuidade, né? Porque a pureza é algo que a gente tem que estar sempre cultivando. É algo, né, muito bonito, é algo que tem a ver com a nossa infância, no sentido mais bonito, né? nossa E já a essência. ingenuidade e já a ingenuidade é você acreditar demais nos outros, é você, sabe, aquela coisa assim meio falar o que não deve, entende? Aí já é meio tolice, né? Então, esses monges, eles eram puros, mas eles não eram ingênuos. Eles sabiam exatamente onde estavam. Aliás, nós tivemos várias pessoas que fizeram parte da comunidade essênia e que tiveram alguma fama, que foram famosos, né? Por exemplo, né? Jesus passou por lá. Jesus foi talvez ele aprendeu muito com os essênios e ensinou muitos essênios, né? Aham. Nós tivemos Maria, Maria teve iniciação essênia. Então, isso é uma Nossa. coisa muito interessante. Nós tivemos em uma outra época Francisco de Assis, em uma outra Uhum. época, né? Mas que tinha também muito dessa ligação com os essênios. E vejam, esses grandes mestres que passaram pela Terra, todos eles têm uma coisa em comum. Eles são puros, mas eles não são ingênuos. Eles sabem exatamente onde eles estão pisando. E vamos combinar que naquela época de Jesus não era uma coisa muito fácil, né? Você tinha uma dominação romana, Acho que você tinha, nunca foi fácil, né? Porque o você ser tinha humano, muito, ele é cabeça dura, cara.
É verdade, é verdade. E Mas ele naquela é época, você imagina, por exemplo, né? Tinha dominação romana, tinha vários povos, né? Como por exemplo os zelotas que estavam esperando um Messias que ia pegar a espada, ia lutar e não sei o quê. Então tinha muita coisa, né? As crianças naquele tempo sofriam muito. Então o que eu vejo é que Jesus mesmo para ele poder vir para a Terra, ele precisou de um suporte. Então, veja bem, vamos pegar o presidente aqui do Brasil, o presidente Lula. Se ele pegar o avião, ele pode pegar um avião e ir para o Japão? Pode, mas não é assim que funciona. Por toda a liturgia do cargo que ele ocupa, entende? É, Ele vai fazer uma visita oficial. Então, o que que acontece? Ele vai fazer essa visita oficial, tem que antes dele, tem que quem? Tem que ir uma comitiva, né? Antes dele, você vai precisar de pessoas para ver onde ele vai ficar hospedado, o que que ele vai comer, onde que ele vai ir, qual que é a segurança, né? Então, você imagina o seguinte, se isso é necessário para um presidente, imagina para um avatar da envergadura de Jesus quando veio para a Terra, né? Então, claro que ele precisou de um suporte, sobretudo quando ele era criança, né? Até um suporte energético, físico. E é claro que os essênios eles estavam nessa época muito mais, digamos assim, habilitados para isso, porque além deles serem, como eu falei, eles eram à frente do tempo, eles eram um povo é, ainda estariam além antes do nosso tempo, né? sim, e os essênios, na verdade, essa energia essênia, ela é muito antiga, sabe? Ela embora, eu não falei isso, ela é muito antiga, mas os essênios, eles viveram num tempo, se a gente for pegar a história, um tempo muito curtinho da história, que foi de 250 anos antes de Jesus e 70 anos depois. Tá, Então, foi um... desculpa a pergunta, mas assim, né, a gente pensa, cara, eles são muito antes do tempo, tudo bem que era uma época bárbara, mas eu te pergunto assim, por que que um povo tão evoluído foi... me conta, como que acabou essa história maravilhosa? eu vou chegar lá. Então, mas então, foi muito, tipo assim, foi muito curtinho, mas foi muito intenso, É, porque eles fizeram um trabalho muito interessante aqui na Terra, né? Mas a gente já vai chegar lá. Boa essa pergunta aí. Mas deixa eu só falar para a gente não perder o foco, então, dos essênios que moravam em monastério. Então, esses que moravam em monastério, é como se fosse assim, né? Vamos supor, quem mora numa comunidade, só para a gente ter isso na cabeça, mas quem mora numa comunidade é como se estivesse fazendo um ensino fundamental. Quem está no monastério é como se estivesse fazendo um doutorado, digamos assim, mais ou menos isso. Então, adorei. tudo que existia na comunidade existia no monastério, só que de uma maneira muito mais forte, digamos assim. Aí, como é que era o dia a dia do monastério? Acordava-se muito cedo, quero lembrar que a temperatura do deserto é 5 graus negativos, 55 graus durante o dia, né? Mas as madrugadas são muito frias. Então, eles acordavam nesses monastérios entre 4:30 e 5 horas da manhã, tá? E a primeira coisa que eles faziam eles todos para uma câmara, e lá nessa câmara tinha uma piscina. Então, o que que eles faziam? Eles submergiam naquela água e eles faziam um ritual de batismo todos os dias. Menos Isso era 5 todos graus os lá dias. fora. Hã? Com menos 5 graus lá Sim, fora. sim. Isso era todos os dias. Mas esse ritual de batismo ele tinha algumas situações. A primeira era, para eles, quando eles submergiam, era assim, despertar da alma. Em um segundo plano, quando eles saíam lá do outro lado, era o renascimento. Uau. Então, todos os dias eles renasciam. Eles se propunham a renascer com o sol todos os dias. Entende? Então, isso que é uma coisa interessante. E daí, depois desse ritual, todos eles eram muito organizados. Esses espaços, embora fossem rústicos, eles eram realmente muito limpos. Eles eram muito organizados, então você tinha lá a turma que fazia a limpeza, você tinha a turma que fazia a horta, a turma que... Então, tinha tudo isso. E de modo que eles faziam tudo que eles tinham que fazer igual à comunidade até o meio-dia, certo? Na parte da tarde,
eles davam bastante ênfase para as terapias, para a aprendizagem de terapias, né? E para os estudos, e também para a produção de manuscritos. Então, isso fazia muito lá nesses monastérios, tá? Demais. Só que tudo era muito mais forte no monastério. Mas o monastério ele só produzia, ao contrário da comunidade, o monastério ele não tinha excedentes, ele só produzia para ele mesmo, entende? A comunidade tinha excedentes. E existia uma terceira situação dos essênios. Essa terceira situação eram os Betsaídas. Não sei se tu já ouviu falar nos Betsaídas. Não, Os Betsaídas, Bedsiders. eles eram espaços, tá? E eles eram espaços que ficavam em toda a Palestina, em pontos bastante estratégicos, tanto em cidades grandes quanto em cidades pequenas, próximos das entradas de deserto, ou então nas saídas do deserto, ficavam perto em montanhas, nas cidades, que eram portinhas assim que se você não tinha nada escrito, eram portinhas assim muito assim, passava batido. Se você estivesse passando por ali, só se você prestasse muito bem atenção, né? E eram portinhas pequenininhas, né, que você tinha que se curvar, porque esses curvar-se para eles, o Betsaida, ele era um local que era tido como sagrado. Então você tinha que se curvar para entrar. Mas esse bedsider é uma palavra em inglês que quer dizer, tipo, lá do lado da cama, é isso? Eu não sei se é uma palavra inglesa, mas existia Betsaida. Você tem isso nos manuscritos. O Como se nome é escreve essa palavra? Betsaida. Betsaida. É Betsaida. com Depois B-E-T? eu vou escrever e vou mandar para Tá. ti, Uhum. tá? E daí só que esses Betsaida, como é que eu poderia dizer assim? Você não imaginava que naquela portinha, que você não dava nada por aquela portinha, quando Aham. você entrava lá, era uma coisa muito bacana. Eram espaços arejados, quando você entrava lá. O que que tinha no bedside? Vários quartos. É? Nesses tinham quartos de descanso e tinham quartos de terapias. Uhum. Então, esses bedsiders, eles funcionavam como se fossem postos de serviços avançados. É como se fossem hospitais, digamos assim. E nesse bedside, além disso, você também tinha ali uma parte que era de alimentação, Ah, uma parte que era de para a pessoa se recompor. Então, assim, era uma coisa muito interessante. Quem é que eles atendiam? Todo mundo que batesse nessa porta. Então, entendi. eles atendiam essênios, que às vezes, porque os essênios eles viajavam muito. Então, quando eles estavam viajando, eles iam sem nada. Por quê? Porque na metade do caminho eles tinham, ao longo do caminho eles tinham vários bedsides que eles se abrigavam, tinham alimento, entende? Mas não era só os essênios. Eles atendiam ali os romanos, eles atendiam os zelotas, eles atendiam os judeus, todo Todo mundo. mundo. Sem julgamento, Não sem interessa, simpatia. atendiam homens, mulheres, escravos, não interessava se era rico, se era pobre, eles É, batiam. obviamente era gratuito. Perdão, Anny, desculpa, não É, entendi. eu digo, obviamente era gratuito. Era tudo gratuito. E daí o que acontece? Lembra que eu falei para ti que esses bedsiders, eles tratavam muitas pessoas? Uhum. E não eram poucas, eram bastante. Então, tratavam muitas pessoas e davam alimento para essas pessoas. E davam remédio para essas pessoas. Da onde saiu isso? Do excedente das comunidades, Ah, agora tô ligado. Aham. entende? Então, as comunidades produziam remédios através de ervas, do mel e tudo mais. Inclusive, até os essênios, eles tinham uma afinidade tão grande com as abelhas que eles lidavam com elas sem nenhum tipo de aparato, assim. Eles tinham uma afinidade, uma parceria. Eles Nossa, que cuidavam muito forte delas isso e daqui. elas cuidavam deles e eles pegavam o que era necessário para fazer medicamentos, isso aqui. Bem, então você tinha essa questão, e a questão dos alimentos. Então, cada comunidade, dependendo do tamanho da comunidade, ela apadrinhava dois, três, quatro bedsiders, entende? Aham. E todas as semanas levava esse suprimento para eles.
Que visão sistêmica mais esplêndida, né? Mais Mas aí tem harmônica. mais uma outra questão. Caraca! Lembra dos monastérios? Lembra Aham, dos monastérios que eles não produziam excedente? Não produziam excedente material, mas entendi. eles tinham uma produção intelectual, energética, espiritual fantástica. E daí Com muito excedente. quem é que chegava? Se as comunidades abasteciam os Betsiders, quem é que abastecia as comunidades? Os anciões. A Ah, cada 6 meses, os anciões saíam dos monastérios e iam para as comunidades, levando ensinamentos novos, entendi. levando tudo, porque assim, o que era produzido nesses monastérios, eles faziam questão de que fosse aplicado nas comunidades. Então, eles levavam isso para as comunidades. Nossa, Entende? eu tinha escutado falar e assim, parece que as ideias geniais já foram inventadas há muito tempo atrás. A gente só está recordando, a gente só está É verdade. relembrando os caminhos das pedras, né? É verdade. É verdade. E isso é que me fascina na história, porque a história ela nos permite trabalhar mais do que a inteligência, ela nos permite trabalhar com a sabedoria. Com Porque a o homem sabedoria. inteligente é o homem que aprende com os próprios erros, e o homem sábio aprende com os erros dos outros. E a história nos permite ver os erros e acertos da humanidade. Então, aí está Sim. aí uma comunidade que acertou muito, foram os essênios. Tem Que muito para nos ensinar. fascinante. Tá, então, Marcelo, eu sei que eu quero falar dos desenhos o dia inteiro, eu quero, sabe, tipo, me debruçar sobre eles, que eu estou apaixonada. Eu já era apaixonada, vou só contextualizar para quem me acompanha há muito tempo, meu primeiro contato, assim, como você falou, né, quando a gente tem uma afinidade dessa, não é que, nesta vida, de repente, nasci com aquele interesse, a gente vem com uma vivência prévia que já te predispõe a essa afinidade novamente nessa experiência, né? Então, minha vida inteira eu tive uma atração muito grande pela teologia, pela espiritualidade, desde pequenininha. Tipo, eu li O Mundo de Sophie quando eu comecei a perguntar, porque eu caí no berço cristã, né? Da França, é muito católica e tal. E aí as aulas de catequese me deixavam extremamente assim, não, mas peraí. E aí minha mãe comprava livro e eu devorava os livros, e mais perguntas e mais crítica para eu achar um lugar, né? Quando você fala de pureza, eu tinha 7 anos, quando eu estava assim, cara, eu só vou me tolerar vivendo se eu tiver a maior contribuição possível nesta existência. Aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu acho que eu vou ser freira. Eu acho que é o caminho mais curto da pureza é freira. Porque eu enxergava essa Sim. dedicação do monge no monastério como o caminho mais curto, né? Aí depois eu fui ver, eu vivia num colégio de freira, então eu fui ver que não era bem assim como eu imaginava. Então eu falei, não, eu acho que talvez não seja isso. Agora não seja isso, né? Enfim, eu fui. Quando eu conheci o Brasil, não, eu nunca fui católica muito praticante, apesar de ter uma fé muito grande na minha vida, né? Só que os nomes eram muito limitantes para mim. Fã de São Francisco de Assis a vida toda e tal. Aí, aqui no Brasil, eu conheci todo o kardecismo, o espírito, tarará. Foi muito engraçado ler manuscrito de francês antigo e português antigo, né? E Sim. também vibrar muito quanto a isso. E quando eu comecei a trabalhar com o doutor Peribanês, que é o doutor Alberto, lá E no interior, conheço ele pessoalmente. então, Roberta, a gente trabalhou muito no interior do estado de São Paulo, nos morros de Mata Atlântica, lá com as manacá e tal. E aí a gente fazia retiros de alimentação viva e orgânica, e é óbvio, o Beto também tem um histórico muito grande com os essênios, e a gente usava o Evangelho dos Essênios, né, para ritmar a nossa semana com os anjos que você comentou e tudo mais, né? E é óbvio que eu vibrei muito, né? Agora, nós estamos numa sociedade que ela é delicada, porque assim, as pessoas confundem religião com espiritualidade, com fé. Ontem mesmo eu estava comentando com uma amiga maravilhosa, poderosa da permacultura, etc e tal, e ela falou: "Eu não quero cair nesse negócio de religião, de dogmática, porque eu tô aqui pé no chão, como se uma coisa fosse, sabe,
meio que contrário. E eu já sou da seguinte opinião: eu acredito que assim, o nosso papel aqui como herdeiro da Nova Gaia, como eu te falei, eu acho que te escutando ali, eu vejo que de ideia nova, não estamos aqui com ideia nova nenhuma, nós estamos resgatando uma sabedoria Sim. extremamente necessária, mas eu vejo que a gente tem esse papel de ancorar os pés na Mãe Terra, mas de manter essa cabeça junto com o Pai Celestial, sem dogmatismo, sem religião organizada, sem Sim. lavagem de cabeça, sem ameaça, se tu não fizer isso, tu vai apanhar, Sim. né? Sim. Mas eu vejo que assim é uma coisa extremamente imbuída de fé, né? E assim, quando penso na nossa proposta desse centro escola permacultural que eu tô namorando e tipo gestando desde dezembro de 2021, sabe, eu te escuto falar, quando começou a descrever, dava vontade de chorar, de tanto que eu estava em casa, eu quero chamar os Zecele para vir morar comigo, entende? Porque eu vejo que, assim, tudo que a gente está tentando entender da viabilidade da comunidade, de como que vai funcionar, a sustentabilidade, sabe, de todos os aspectos, para que isso se mantenha e vá para frente com força, numa sociedade que cria um contexto um tanto não natural, né? É, e fazer essa transição custosa, dolorosa e mesmo assim tão necessário, eu vejo que, cara, tem um poço aí de sabedoria que se a gente for esperto, vamos fazer uma coisa maravilhosa. E como você falou, Sim. e eu sempre Sim. falo, as coisas, as melhores ideias, às vezes, são as mais simples. E aí tu Sim. tá falando, gente, vamos falar da vida simples, natural e criativa. E sabe, tipo, por exemplo, a alimentação. E eu descobri por quê? Porque eu não tinha dinheiro para pagar um plano de saúde e também porque para mim era plano de doença aquilo, não fazia sentido Sim. nenhum. A salutogenia, a biogenia, esse é o caminho que eu enxergo como a solução para nossa sociedade. E a gente fica assado, tá? Quando tu fala, agora está melhor, com certeza estamos melhor. Mas dizer que agora está fácil, não está fácil, né? Sim. E eu Sim. vejo assim, o que eu quero é que a gente vê assim, qual que é a sabedoria dos essênios agora que a gente poderia tentar trazer à tona para a consciência da nossa família planetária para lidar com este momento da melhor maneira possível. Nossa, que pergunta difícil para 2 minutos e 46 segundos. Não, boa pergunta. E te dizer o seguinte, viu, Anne? Geralmente as pessoas confundem muito essa questão da religião, que a religião ela é uma instituição humana, né? Uma instituição que tem seus dogmas e tudo mais, com a questão da religiosidade, né? Com a questão da fé dela, né? Então, essa religiosidade que a gente chama atenção, né? Que é você tá fazendo essa ligação com Deus, né? Isso é uma coisa interessante, né? E essa ligação com Deus ou com o sagrado, né? Ela se dá em qualquer lugar, né? Independente de ser um templo, uma igreja, tá certo que um templo e uma igreja, talvez ali tudo vai te lembrar o sagrado e fique mais fácil. Mas não, você pode fazer essa conexão em qualquer lugar, na sua casa, no seu trabalho, né? Na hora de dormir, em qualquer lugar a gente pode fazer essa conexão. O importante é que ela seja feita, porque eu acho que o melhor altar, o mais bonito altar que a gente pode colocar ali é o altar do nosso templo interior, né? Esse sim, eu acho que é que a gente tem que estar sempre. E te dizer o seguinte, que sim, eles deixaram muitos ensinamentos, que daí através da biogenia essênia, você já deve ter ouvido falar também da Sociedade Biogênica de Paris, né? Não, nem sei. Não, tô te Não? falando. Eu tive que vir para o Brasil para descobrir essas coisas lindas que tem. Então, e daí agora eu vou te falar mais ou menos de onde que veio, então, esses ensinamentos. Nós temos tempo ainda? Nós temos 1 minuto, então vou tentar fazer o quê? Ver se eu consigo criar outro para a gente emendar, tá bom? Tá bom, então. Se Então, não vamos fazer isso. conseguir, Marcelo, eu não vou me aguentar muito tempo. A gente tem que marcar um outro em breve. É isso que eu Claro, tenho para claro, te a gente dizer. marca. Tá bom? Mas o que eu posso dizer, Anne, assim, então não adianta nem eu começar agora, porque a gente só tem 1 minuto, mas o que eu Tá. posso dizer é que eu estou escrevendo agora os 12 passos biogênicos. Esses 12 passos biogênicos nada mais são do que aqueles antigos ensinamentos que foram traduzidos e adaptados para o homem do século XXI. Perfeito. Então, isso significa o seguinte, e são ensinamentos absurdamente óbvios e simples, né, que a gente só tem que relembrar, na verdade,
E o que eu poderia dizer é que, independente da pessoa morar lá na Avenida Paulista ou morar aqui na Chapada dos Veadeiros, né, Oi, que é, voz. né, um vórtice muito forte de natureza e tudo mais, energético, independente disso, ela consegue fazer, ter esses passos, colocar isso na vida dela, independente, inclusive, também da religiosidade, da crença, de tudo isso, né? Então, em algum grau, ela consegue colocar isso